Bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio para você e para mim estarmos vivos. Isso é um presente maravilhoso de Deus, a vida. Glória a Deus pela vida. Vamos orar? Maravilhoso Espírito Santo, vamos ouvir a Tua palavra e pedimos que o Senhor nos fale, nos torne mais semelhantes a Jesus Cristo, nos construa, nos edifique, no Senhor, a pedra angular. Ó Espírito Santo, nos ajude no estudo da Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esta manhã, dando continuidade ao nosso estudo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós queremos ler o capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 18. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Vamos ler. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, o título deste texto, ou o título que damos ao estudo desta manhã de domingo, é o seguinte: a situação dos mortos em Cristo. Se você está com a sua Bíblia na versão Almeida atualizada, você vai ver que eles colocam ali em cima deste texto, do versículo 13, está lá esta nomenclatura, esta denominação para este texto: a situação dos mortos em Cristo. Sobre este assunto, então, que eu quero conversar com os irmãos neste domingo de manhã, dando continuidade ao nosso estudo. Quando um parente ou um amigo nosso, amigo próximo, morre, nós sofremos um abalo, sofremos um choque emocional. Perder um pai, mãe, irmão, estas perdas, elas exigem ajustes dolorosos que podem levar muito tempo para aceitação e também para cicatrização. Muitas vezes, depois da morte de um ente querido, nós somos assaltados, somos tomados por perguntas, por interrogações, como, por exemplo: onde estão eles? Vou vê-los outra vez? São perguntas que passam pela nossa cabeça quando perdemos um ente querido. Essas perguntas, elas surgem por diversas razões. Pode ser por preocupação com a eternidade, preocupação com o estilo de vida que aquele ente querido levava, ou então por incertezas quanto à salvação. Os irmãos de Tessalônica, aos quais Paulo remeteu, endereçou esta epístola, esta carta,
aqueles irmãos também tinham essas questões em suas mentes a respeito dos seus queridos que haviam morrido, que haviam falecido. Este texto que nós acabamos de ler, 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, este texto é um ensino do apóstolo Paulo, é uma resposta do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja do Senhor em Tessalônica. Este ensino aqui, ele traz luz, este ensino traz conhecimento, entendimento a respeito dos mortos em Cristo. Este ensino que acabamos de ler aqui está falando, está nos ensinando e ensinou aos irmãos de Tessalônica a respeito da situação dos mortos em Cristo. Esse é o nosso assunto hoje, a situação dos mortos em Cristo. Em primeiro lugar, com relação aos mortos em Cristo, nós aprendemos por este texto que não pode haver ignorância. Não pode haver ignorância. Isto é o que o texto nos mostra e que nós precisamos ter em nosso coração e em nossa mente. Esta verdade aqui, com relação aos mortos em Cristo, não pode haver ignorância. Não podia haver ignorância porque Paulo já havia falado com eles sobre o assunto. Mas quanto a você e a mim, não pode haver ignorância porque nós temos a Bíblia na mão. Porque nós temos este ensino na nossa mão, à nossa disposição, para quando quisermos ler este ensino, rever este ensino, catequizarmos-nos novamente a respeito deste ensino. Não pode haver ignorância. O apóstolo Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra ignorância aqui é agnoel, no grego, significa não saber, não compreender, não ter conhecimento. Então, a igreja de Tessalônica não podia caminhar não sabendo, não compreendendo, não tendo conhecimento a respeito dos mortos em Cristo. A igreja não tinha esse direito. Assim como você e eu, não temos o direito de sermos ignorantes quanto ao destino final, quanto ao que vai acontecer àqueles que morreram aqui nesta terra, mas morreram crendo em Jesus Cristo como Salvador e Senhor. Nós não podemos cultivar e manter essa ignorância. Ele usa o termo dormir. Ele diz assim, com respeito aos que dormem. Dormem aqui é um eufemismo. O apóstolo Paulo está usando esta figura de linguagem, ele está usando o eufemismo de morreu, faleceu. Então, dormir é uma maneira suave, uma maneira bonita, uma maneira mais terna de se falar com respeito aos que morreram, com respeito aos que faleceram. Sem dúvida alguma, o apóstolo Paulo não está ensinando sobre sono da alma. Não há esse ensino nas Escrituras Sagradas. O sono da alma é um ensino herético, é um ensino errado. Há seitas heréticas, há pessoas que não conhecem a verdade de Jesus, o Cristo, o Senhor, creem nesses enganos, nessas mentiras. A alma não está em sono. Aqui a palavra dorme está se referindo à morte do corpo, ao falecimento do corpo. Morreu aqui, faleceu aqui. É isto que Paulo está chamando de dormir. Dorme, não é verdade? É isto que a Bíblia quer dizer. A ignorância, ela traz tristeza que pertence aos ímpios.
sermos ignorantes com relação ao que acontece àqueles que morrem em Cristo, isso traz tristeza. E essa tristeza, ela não é de um filho de Deus, ela não pertence a um cristão. Essa tristeza é dos demais. Quando ele diz assim, para não vos entristecerdes como os demais. Os demais são os ímpios, são os incrédulos, são aqueles que não têm conhecimento da verdade, são aqueles que são ignorantes, não conhecem a verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo, da ressurreição dos mortos. A ignorância, ela traz desesperança, a ignorância traz desespero, a ignorância traz ausência de consolo. Por isso que o apóstolo Paulo começa o texto dizendo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Não sejamos ignorantes, diz o apóstolo Paulo. Em segundo lugar, a situação dos mortos em Cristo. Tem que haver fé na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa que aprendemos com relação à situação dos mortos em Cristo é que nós temos que ter fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Há uns dias atrás, falando aqui mesmo com vocês através deste canal, falando sobre a Páscoa, falando sobre a ressurreição, eu falei com vocês que a ressurreição é este ensino maravilhoso, este ensino triunfante, é este ensino glorioso das Escrituras, a ressurreição de Jesus Cristo. E todo filho de Deus precisa ter fé, precisa afirmar, precisa crer tranquilamente que o nosso Senhor e Salvador morreu na cruz do Calvário. Mas cremos, certamente, é verdadeiro, é mais certo do que o sol, é mais certo do que o ar que respiramos, que ele ressuscitou da morte. Esta fé nós precisamos ter. E o apóstolo Paulo usa no versículo 14 e 15, ele fala sobre isso: pois se cremos, se temos esta fé, né, de que Jesus morreu e ressuscitou. Então, para entendermos, para termos esperança, para não sermos ignorantes com relação aos que dormem, nós precisamos ter fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele diz: se cremos, né? Se cremos. Crer, a palavra aqui é confiar, a palavra aqui é descansar plena e certamente. É descansar plena e certamente nestas verdades. Jesus Cristo morreu, sim. Jesus Cristo ressuscitou, sim, ao terceiro dia. É este o nosso descanso nesta fé que temos. Precisamos crer que Jesus morreu e ressuscitou. Esta é a condição exigida àqueles que querem saber ou entender do destino daqueles que morrem em Cristo. Nós, não sei qual de nós vai experimentar a morte e qual de nós vai ser arrebatado, eu não sei. Eu não sei quando será o meu dia, você não sabe quando será o seu, se vamos ao encontro do Senhor por arrebatamento ou se vamos através da morte, eu não sei. Essas coisas são os segredos eternos do Senhor, aquelas coisas que Deus mantém para Ele, é dele, não é? Então, nós não podemos ser ignorantes, pelo contrário, temos que crer, e esta é a condição exigida. Precisamos ter fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. O apóstolo diz ainda: assim também, esta frasezinha, assim também,
significa da mesma forma que, exatamente do mesmo modo que, ou igualmente conosco como foi com ele. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Assim também, assim como Deus fez com Jesus Cristo, Deus fará com aqueles que morreram crendo que Jesus Cristo é seu Salvador e Senhor. Então é isto que a palavra de Deus está nos ensinando. Aquilo que Deus fez com o seu Filho Jesus Cristo, ressuscitando dos mortos, assim também Deus fará com aqueles que morrem, crendo que Jesus Cristo é seu Salvador e seu Senhor. Ele diz no texto, Deus trará, ele fala, né? Deus trará em sua companhia. Nós precisamos entender a força das palavras bíblicas. Isto aqui tem muita força. Olha, Deus trará. Isto significa que é Deus quem manda. Significa que é Deus, o Pai, quem dá ordem. Isto nos fala que é Deus o Pai quem determina. É Deus o Pai que tem o poder sobre a morte. É Deus o Pai quem executa a ressurreição dos mortos. Foi Ele que trouxe o Filho Jesus Cristo da morte para a vida. Foi Ele que levantou o seu Filho Jesus Cristo da morte. Assim também o apóstolo está dizendo, e a palavra de Deus está nos falando nesta manhã, assim também Deus trará na companhia de Jesus Cristo aqueles que morreram, crendo que Jesus Cristo é seu Salvador e Senhor. Ele fala, mediante Jesus. Deus trará. O poder é de Deus, mas é mediante Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo. É pelo sacrifício de Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo. É por meio da ressurreição, ou do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Então, é Deus Pai quem executa. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, a situação dos mortos em Cristo depende disto, da fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Aqueles que morreram crendo na morte e na ressurreição de Jesus Cristo estão tranquilos e estão bem, porque Deus os trará na companhia de Jesus Cristo. Deus os levantará, assim como levantou o próprio Filho Jesus. O apóstolo ainda nos revela que a fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo traz para nós uma revelação maravilhosa. Ele diz assim, os vivos não precederão. Coisa maravilhosa. Os mortos em Cristo. Então, aqueles que viram seus queridos, seus entes queridos partirem no Senhor, tem que ter uma certeza. Por causa da morte de Jesus, por causa da ressurreição de Jesus, os mortos em Cristo serão os primeiros naquele dia. Eles serão os primeiros. Eles são a prioridade da ressurreição, aleluia, eles são a prioridade. Há uma ordem, e a ordem a ser seguida é essa, os mortos em Cristo, depois nós, os que estivermos vivos, segue uma ordem, segue uma agenda estabelecida pelo Eterno, pelo Deus maravilhoso. Mas tudo isto é resultado da fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a situação dos mortos em Cristo terá um apogeu glorioso
na vinda do Senhor. A situação dos mortos em Cristo, por isso que o apóstolo Paulo diz, não sejam ignorantes quanto a isso. Tenham em mente estas verdades maravilhosas aqui, a respeito daqueles que morrem, daqueles que falecem, crendo em Jesus Cristo. Ele diz, ele mostra para nós neste texto que esta situação dos mortos em Cristo terá um apogeu glorioso na vinda do nosso Senhor Jesus. Um apogeu glorioso, diz aqui, né? Dada a palavra de ordem, né, do Senhor. Oh, aleluia! É a mesma coisa daquela frasezinha que nós encontramos em Gênesis, quando o mundo está sendo criado, quando o universo está sendo criado, quando a terra está sendo criada, quando as águas se separam, quando Deus cria o sol, quando Deus cria a lua, quando Deus cria as estrelas, quando Deus cria todos os seres, quando Deus cria as árvores, as sementes, quando Deus cria o homem, nós vemos ali em Gênesis uma frasezinha pequena e que se repete muitas vezes ali no primeiro capítulo de Gênesis. Disse Deus. Disse Deus. Disse Deus. É isto que está aqui. Dada a palavra de ordem do Senhor. Disse Deus. E ouve. É a palavra de ordem do Senhor. Haverá aquele dia em que o nosso Pai Celeste, o eterno Pai dos céus, vai dizer: é agora! Aquele dia em que o nosso Pai eterno vai bradar: chegou a hora! É agora! Dada a palavra de ordem do Senhor. E disse Deus. O texto nos revela que este apogeu glorioso, além de ser ouvida a palavra de ordem do Senhor, também será ouvida a voz do arcanjo. O arcanjo é um anjo de grande poder. O arcanjo é um anjo de grande autoridade. Né? O texto, no seu apogeu glorioso, com a vinda do Senhor, o texto nos mostra a voz do arcanjo. Né? Ouvida a voz do arcanjo, ouvida a voz de um anjo com grande poder e com grande autoridade. Isto é grande, isto é glorioso, porque além da palavra de ordem do Senhor, da voz do arcanjo que será ouvida, também ressoará a trombeta de Deus. Diz o texto bíblico que ao ressoar da trombeta de Deus, o que é isto? A palavra de Deus está falando o som do término da batalha. Terminou a batalha. É término da batalha. É o toque do arrebate. Chega! Acabou a peleja. Acabou a batalha, né? Acabou a peleja. É disto que o apóstolo Paulo está falando quando ele diz o ressoar da trombeta, a trombeta de Deus. É o soar, é o som do ajuntamento dos guerreiros para usufruir dos despojos. É o som da vitória final. É o som de Deus em que os seus guerreiros, em que aqueles que lutaram, aqueles fiéis que permaneceram do lado do Senhor, que nunca abandonaram o Senhor, vão poder dizer: aleluia, é chegada a vitória do Cordeiro, é chegada a hora. É esta trombeta que o apóstolo está falando sobre ela aqui. Por isso a situação dos mortos em Cristo conta com este apogeu glorioso, com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Os vivos, ele diz assim, os
os crentes, né? Os fiéis que estiverem vivos naquele dia, serão arrebatados, juntamente com eles. Eles quem? Com os que haviam morrido, falecido, mas que criam no Senhor Jesus Cristo, que creram no Senhor Jesus Cristo, faleceram. Então não podemos ser ignorantes, não podemos ficar tristes com relação a eles, porque naquele dia glorioso, eles ressuscitarão primeiro, e juntamente com eles, nós subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Os vivos aqui são os soldados fiéis, sendo levados ao encontro do rei. Você já imaginou essa cena? Os soldados fiéis, aqueles que enfrentam a tribulação, aqueles que enfrentam a grande tribulação, aqueles que não se deixam marcar por este conceito mundano, que é a marca da besta, por este governo mundano, por este governo imoral que impera neste mundo, aqueles que vão contra esse sistema imoral, contra esse sistema pecaminoso. Estes são estes vivos, são estes fiéis soldados que serão levados ao encontro do rei. Não mais serão separados uns dos outros. Nunca mais haverá separação daqueles que morreram em Cristo com aqueles que ficaram vivos, e estes que foram ressuscitados, e estes que foram transformados e juntamente arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. O texto diz que estarão para sempre com o Senhor. Crer neste ensino traz consolo. Crer neste ensino traz paz. Crer neste ensino que acabamos de ler aqui em 1 Tessalonicenses traz tranquilidade aos que morreram crendo em Jesus Cristo. Queridos irmãos, desta maneira, eu quero concluir este estudo pensando na situação dos mortos em Cristo. Primeiro, não deve haver ignorância. Segundo, tem que haver fé na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. Terceiro, a situação dos mortos em Cristo terá seu apogeu glorioso com a vinda do Senhor Jesus. Vamos aplicar isso a nós? Primeiro, de acordo com o que vimos aqui no texto, você e eu temos conhecimento bíblico de que a morte não pode separar para sempre os filhos de Deus. Temos nas palavras, ou na palavra de Deus, certeza e segurança de revermos e vivermos para sempre com aqueles que morreram em Cristo. Segundo, é preciso mantermos firmes nossa fé e confiança unicamente na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Terceiro, precisamos esperar e apressar a vinda do Senhor, pois com a vinda do Senhor, Deus trará na companhia dele, de Jesus Cristo, os que morreram crendo nele. Essa vinda, meu amado irmão, minha amada irmã, será o evento mais glorioso de todos os séculos. Por isso, o apóstolo Paulo falou de maneira tremenda e maravilhosa: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Que o Senhor Espírito Santo te abençoe, te console neste domingo com estas palavras. Esperemos o Senhor, Ele está vindo para nos levar. Bom domingo, Deus te abençoe.